Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estou apresentando para vocês mais um vídeo referente à matemática financeira com enfoque computacional. Nesse vídeo aqui nós vamos dar início à abordagem do tópico 3.2, tópico correspondente a juros compostos. Juros compostos, gente, sem dúvida é um dos assuntos mais importantes da matemática financeira, se não o mais importante. Por que eu digo isso? Porque todas as operações que nós fazemos no dia a dia, seja tomar um empréstimo ou deixar um dinheiro rendendo lá na caderneta de poupança, elas são regidas por esse regime, certo? Nele, o dinheiro é corrigido, né, a cada digamos assim, parcela dentro daquele período. Por exemplo, você tem lá um dinheiro corrigido mensalmente, né, na poupança, por exemplo. Então, em todo mês, você faz a correção daquele dinheiro e os juros, né, que você vai ganhar no próximo mês são feitos com base nesse dinheiro corrigido e não somente lá no dinheiro inicial. Mais especificamente, nós temos o seguinte: juros compostos são um regime de capitalização no qual a taxa de juros incide não apenas sobre o capital inicial, como é o caso dos juros simples, né, mas também sobre os juros acumulados ao longo do tempo, resultando em um crescimento exponencial do montante. Né? No juros simples, né, só para fazer um paralelo, o crescimento é o quê? Ele ocorre de forma linear. Por exemplo, se eu tenho lá R$100 aplicado 10% ao mês, todo mês eu vou ganhar R$10, 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 R$10. Já no juro composto a gente vai ver que não funciona desse jeito. Né? A gente vai corrigindo esse dinheiro e vai ganhando sempre um pouquinho a mais, né, de juros do que a gente ganhou no mês anterior, né, ou no período anterior. Então, ó, aqui eu tenho uma fórmula que é o seguinte: ó, o capital C aplicado durante T unidades de tempo a uma taxa de juros compostos I nessa unidade de tempo tem um montante dado por essa fórmula. M é igual a C vezes 1 mais I elevado a T. E o juro dado por M menos C, que vem daquela relaçãozinha, né? Montante, capital mais juros. Então, juro eu pego o capital né, o montante e subtraio o capital. Né? Então, aí você tem essa aqui, que é a fórmula padrão mesmo, certo? Só que se você quiser, você pode pegar aqui, ó, esse M aqui, ele vale C vezes 1 mais I elevado a T, e jogar esse carinha aqui no lugar de M, ó, C vezes 1 mais I elevado a T aqui, e botar o C em evidência, obtendo essa. Essa é uma fórmula que você não vai ver muito em livros, mas se você quiser decorar ela e anotar para já usar ela direto, você pode, certo? Normalmente a gente usa esta e esta aqui, beleza? Para a gente entender bem, gente, o que são juros compostos, né, vamos pegar um exemplo prático aqui, certo? E aí, nesse exemplo, né, o item B aqui, ele vai fazer um paralelo com o que a gente viu lá em juros simples. Aí você vai ver a diferença dos dois, certo? Então, ó, um capital de R$1.000 foi aplicado durante 3 meses a taxa de juros composta de 10% ao mês. Item A, determine o montante obtido. Item B, determine o montante e os juros mês a mês ao longo dos 3 meses. Então, gente, vamos ali para o quadro para a gente responder essa questãozinha. Aqui eu coloquei as fórmulas, né? Fórmula do montante, C vezes 1 mais I elevado a T. E as duas fórmulas dos juros, montante menos capital, ou capital vezes essa subtração aqui, 1 mais I elevado a T menos 1. Então, gente, o exemplo é o seguinte: um capital de R$1.000 foi aplicado durante 3 meses a taxa de juros composta de 10% ao mês. Item A, determine o montante obtido. Item B, determine o montante e os juros mês a mês ao longo dos 3 meses. Então, nós temos aqui o seguinte. Temos que, aqui no item A, o capital R$1.000, o tempo 3 meses, bota um Mzinho aqui para indicar mês, e a taxa 10% ao mês, ou 0,1, né, que é a que a gente vai acabar usando para fazer as contas. Olha só, o item A aqui, ele é direto, né, porque o montante é capital vezes 1 mais I elevado a T, é só substituir. Então, o montante vai ser 1.000 vezes 1 mais 0,1 elevado a 3, que é o quê? 1.000 vezes 1,1 ao cubo, certo? Aí aqui eu vou precisar, gente, de uma tabelinha, vou fazer uma tabelinha aqui das potências de 1,1, que ela vai me ajudar, inclusive, no item B, né? Então, ó, 1,1 vezes 1,1 é 1,1 ao quadrado. Quanto é que dá isso? Vamos pegar aqui, ó, 11 vezes 11, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 0, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1. Então, dá 121, né? 11 vezes 11. Só que aqui, como eu aumentei aqui uma casa e uma casa, eu aumentei duas, então vai ser 1,21. O que seria 1,1, né, vezes 1,1 vezes, né, 1,1? Porque eu vou precisar disso ao cubo, é 1,1 ao cubo.
Mas isso aqui, gente, é o quê? É eu pegar o 121 vezes o 11. Então aqui eu vou pegar o 121, né, que 1 vezes 121 dá 121, 0 aqui, 1 vezes 121 a mesma coisa. 1, 2, 1. Então aqui dá 1, aqui dá 3, aqui dá 3, aqui dá 1. Como aqui eu tenho 1, 2, 3 casas decimais, tem que diminuir aqui 3 casas. 1, 2, 3. Então, 1,331. No caso dos 10%, eu recomendo você a saber essas potências, pelo menos ali até a quarta, quinta potência, esses valores, porque eles são muito usados em questões, tá certo? Os outros aí, normalmente, em provas, né, de alguns concursos, ele até dá uma dica, ele bota lá no rodapé lá da questão, algumas potências que você vai acabar utilizando. Afinal, o cálculo exponencial não é um cálculo muito bom de ser feito à mão. Então, aqui eu tenho, isso aqui vai ser o quê? Vai ser 1000 vezes 1,331, que vai dar o quê? R$ 1.331, certo? Então, esse foi o montante obtido. Então, basicamente, essa questão aqui, o mais difícil dela foi estar calculando, né, esse item aqui, essas potências de 1,1. Não tem muito mistério, só jogar na fórmula. Agora, o item B, ele é bem esclarecedor, porque ele vai mostrando a evolução do dinheiro mês a mês. Então, no primeiro mês, eu tenho assim, ó, montante 1 vai ser o capital 1 vezes 1 mais I elevado a 1, ou seja, só vai se passar um mês. Esse capital 1 é quem, gente? É o primeiro capital, ele é o 1000 inicial, vezes o quê? 1 mais 0,1 vai ser 1,1. Então, aqui vai dar o quê? 1.100. Vou botar aqui o cifrãozinho, RS, 1.100. Então, nesse caso, o que é o juro? O juro é o que eu ganhei a mais. Eu tinha 1.000, ganhou 1.100. Então, é o montante 1 menos o capital 1, que é 1.100 menos 1.000, que vai dar 100. Beleza? Então, está aqui o primeiro montante e o primeiro juro, conforme está solicitando o item B. O montante e o juro mês a mês. Agora, quando eu vou para a segunda parte, o montante 2 vai ser o capital 2 vezes 1 mais I elevado a 1, porque só pode se passar um mês também. Agora, quem é o capital 2, gente? É o montante do mês anterior. Então, meu dinheiro ele é corrigido valendo agora isto, que para incidência de juros. Então, é 1,00 vezes 1,1. Isso aqui, gente, é o mesmo que multiplicar o 1.000 por 1,21, porque aqui já tem uma parcela de 1,1, certo? Você não tem que fazer isso de novo. Lembrando que isso aqui é o quê? É 1.000 vezes 1,1 vezes 1,1 de novo. Tá? Essa parte aqui, ó, a gente já calculou. Então, 1,1 vezes 1,1 dá 1,21. Então, isso aqui é 1.210. Certo? Qual é o juro aqui? Juro 2 vai ser o montante 2 menos o capital 2, que é 1.210 menos 1.100, que vai dar quanto? 1.210 menos 1.100, 0, 1, 1, 0. Então, deu 110, né? Então, daqui a pouco a gente vai ver uma coisa interessante, né? Enquanto que o juro aqui, ó, deu 100, né? No caso anterior, só anotar aqui direitinho, aqui deu 110. Certo? Já aumentou um pouquinho, ó. O juro era 100, foi agora para 110 no segundo mês. Agora vamos para o terceiro. O montante 3 é o capital 3 vezes 1 mais I elevado a 1, que é 1.210, porque o dinheiro foi corrigido, ele não vale mais 1.100, ele vale agora 1.210, vezes 1,1. Mas isso aqui é a mesma ideia, ó. Isso aqui é o 1.000 vezes 1,1 ao quadrado, vezes 1,1 de novo, então é a mesma coisa que eu multiplicar 1.000 por esse número aqui, ó. 1.331,00. Certo? Aí o terceiro juro, né, o juro lá do mês 3, vai ser o quê? Montante 3 menos capital 3, que vai ser 1.331 menos 1.210. 1.331 menos 1.210. Dá 1, 3 menos 1 dá 2, 3 menos 1 dá 1, menos 1 dá 0. 121. Então perceba que eu vou ganhando sempre um pouquinho a mais do que no mês anterior. O juro é o meu ganho. Então, na primeira vez ganhei 100, depois 110, depois 121, e sempre vai ganhando um pouquinho a mais. É isso que explica, muitas vezes, a pessoa não conseguir pagar uma dívida, porque
Porque ela deixou passar tanto tempo que os juros sobre juros, que a gente costuma usar essa expressão aqui em juros compostos, ficou muito grande para ela conseguir pagar. Tá certo? Então eu vou voltar ali para o material para a gente ver se tem alguma informação adicional, né? E ver a parte computacional também, né? Então nós temos aqui o seguinte, solução do item A, direta, né? Não fiz basicamente nada. Extrair os dados, capital de 1000, tempo 3, taxa 0,1. Então, o montante é C vezes 1 mais I elevado a T, que é 1000 vezes 1 mais 0,1 ao cubo, que aí eu fiz a continha ali no quadro, tá certo? Explicando, né, como é que a gente chega aqui, para você também praticar, para no Enem, no vestibular, como usa a calculadora, você tá craque. Beleza? Então, 1.331. Os juros aqui, então, foi de quanto? R$331, que é a remuneração, o que a gente ganha a mais sobre o dinheiro investido. Então, a aplicação aqui é computacional muito fácil, né? Tá aqui o 1000 no capital, T igual a 3, taxa 0,1, só joguei na fórmula. Então, o montante, arredondando com duas casas, é isso aqui, 1.331. Podia até botar um RS aqui, né? Botar assim, ó, RS, para ficar bonitinho, pronto. Montante é R$1.331. Item B. Devemos calcular o montante mês a mês e descontar o mês anterior. Então, no primeiro caso, ó, o montante 1 é 1000 vezes 1 mais 0,1 a primeira, que vai ser 1.100. Né? Nesse caso aqui, nós vamos ter o quê? 1.100 menos 1000 deu 100. Aqui eu fiz um pouco diferente. Ao invés de eu calcular usando o mesmo 1000 inicialmente, ou usando o montante anterior, eu usei o 1000 inicial, mas aí a potência aqui que aumentou. Aí você escolhe, né? Se você gostou mais do jeito ali do quadro ou desse aqui. Lembra que eu falei que lá quando eu boto 1210, é o 1000 vezes 1,1 vezes 1,1. Então assim, eu já estou considerando essa ideia da potência também. Então deu 1210. Aí eu vou em desconto do montante anterior, 1100. Então deu 110. E aí, 1000 vezes 1 mais 0,1 ao cubo dá 1.331. Eu desconto 1.331 de 1.210, que foi o montante do mês 2, deu 121. Então pode-se notar que os juros aumentarão cada vez mais à medida que o tempo passa. Isso aí é o que vai explicar depois uma coisa chamada efeito bola de neve, né? Que é quando o cara não consegue mais pagar uma dívida porque ela está grande demais. Tá certo? A gente vai ver isso no próximo vídeo. Então aqui eu tenho 1000, taxa 0,1, juro inicial 0. Né? Porque aqui eu fiz um for, então ele vai inicialmente considerar que o meu montante inicial é lá igual ao meu capital, e depois de um mês ele vai ser corrigido, depois de mais um mês ele vai ser corrigido novamente, e assim continua. Então, ó, para ter em range 1, 4, ou seja, variando de 1 até 3, eu tenho o montante, ele vai calcular aqui para 1000 vezes 1 mais 0,1 a primeira, a segunda e a terceira, e depois ele vai calcular os juros usando a fórmula de cima, ó. Certo? Ou melhor, né, vamos usar essa ideia de subtrair o juro atual do juro, quer dizer, o montante atual do montante do mês anterior, que é o seguinte, ó. O montante atual é C vezes 1 mais I elevado a T menos 1, quer dizer, o juro atual, desculpe. Né? E o juro anterior vai ser esse aqui, ó. C vezes 1 mais I elevado a T menos 1 menos 1. Outra formazinha de você fazer, tá certo? Aí, aqui vai imprimir o mês, vai imprimir o montante, vai imprimir o juro e vai ter esses três tracinhos aqui para separar as coisas, beleza? Então, nós temos aqui o seguinte, no mês 1, montante 1.100, juros 100. No mês 2, montante 1.210, juros 110. No mês 3, montante 1.331, juros 121. E aí você pode brincar aqui botando mais um período maior aqui para ver esses juros aumentando. Bota aí 10, né? Vamos botar aqui, por exemplo, 10, ó. Olha só o juro lá, ó. No 9º mês, né? Ah, tá, 10 tem que ser 11, né, gente? Porque ele corta, o range ele corta 1, né? Então a gente quer ver até o 10º mês, ó. No 10º mês ele já tá ganhando R$ 235,79 no dinheiro que ele tinha no mês passado. No primeiro mês ele só estava ganhando o quê? 100. Então essa ferramenta aqui é bem interessante. Vou botar aqui o 4 de novo, né? Pra gente ficar com o que você vai ver aí. Depois você vai testando, vai brincando, é um código, né? Como eu mencionei lá no começo. A gente aprende programação muitas vezes a partir de códigos prontos. A gente vai manipulando variáveis e vendo como é que elas estão relacionadas. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima.